Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou seguir a mesma linha de um episódio de algumas semanas atrás, que foi o Cidades Estratégicas no Brasil. Para vocês que estão acompanhando pela primeira vez, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seus comentários, suas dicas. Bom, a primeira cidade que a gente vai tratar hoje é Angra, no estado do Rio de Janeiro, onde nós temos as duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, e temos a construção em curso da terceira usina nuclear, que é Angra 3. Essa cidade ela é estratégica por razões óbvias, por ser a casa das nossas usinas nucleares. Essas usinas elas têm hoje aproximadamente 1.700, 1.800 funcionários, e elas abastecem 40% da energia consumida na cidade do Rio de Janeiro e 3% da energia consumida nacionalmente. A importância estratégica ela é óbvia, por se tratar de termos usinas nucleares lá, que tanto traz o benefício pela produção de energia limpa, e ao mesmo tempo pelo fato dos eventuais riscos que ter uma usina nuclear traz. Hoje em dia, as questões de segurança que giram ao redor de uma usina nuclear elas são muito altas, então a chance de um acidente em Angra ela acaba sendo relativamente muito baixa, mas isso não é algo que nós podemos descartar. Nós vimos há alguns anos o que aconteceu em Fukushima, no Japão, e isso acaba sendo um fator muito preocupante, o que acaba elevando muito mais a necessidade de manter uma segurança muito ferrenha, técnica e também física do funcionamento dessas usinas do que em qualquer outro lugar, como por exemplo Itaipu, em Foz do Iguaçu. Além das usinas Angra 1 e Angra 2, a construção da usina Angra 3 ela já está avançando há um bom tempo. Aproximadamente 60% dessa usina está pronta, mas ainda falta uma quantidade muito grande de dinheiro, que são 14 bilhões de reais para concluir, e que o governo ele acaba dando essa verba a conta-gotas por conta das contingências financeiras que existem tanto no Ministério de Minas e Energia, Ministério da Defesa por conta do vínculo e do papel que a Marinha desenvolve na manutenção da Eletronuclear, que é uma subsidiária da Eletrobras, e também por conta de todas as outras eventuais crises políticas e econômicas que vão acontecendo, afetando diretamente o fluxo de capital para finalizar as obras de Angra 3. Para quem não sabe, a usina ela é abastecida em cima da fissão nuclear, que é a quebra dos átomos do urânio, que é o combustível base que alimenta toda a energia dentro das usinas, e essa quebra, essa fissão nuclear, ela ocorre dentro dos reatores. Então, faz parte de... Os reatores acabam sendo o ponto mais crítico da segurança dentro da usina nuclear, tanto que foram reatores em Chernobyl que geraram o maior acidente nuclear da história, em 1986, e ali teve um problema de superaquecimento que houve uma dificuldade muito grande em detectar. Existe também um ponto importante que faz com que a cidade de Angra seja muito estratégica, que é a questão de eventuais espionagens internacionais em cima das nossas usinas nucleares. Todos sabem que o interesse na ciência por trás da elaboração de usinas ela é algo que move todo um ambiente de espionagem e de coleta de informação no mundo, tanto que no momento onde o Brasil teve uma relação mais próxima no fim da primeira década do ano 2000, com o Irã, houve uma preocupação muito grande de países da União Europeia e também dos Estados Unidos sobre o grau de relação que o Brasil tinha com o Irã naquela época e até que ponto eles poderiam ter acesso a informações nucleares brasileiras. Não se concretizou esses temores de que o Irã poderia coletar informação, até porque o interesse principal do Irã se baseava em cima das centrífugas, ou seja, o equipamento que é necessário para que você transforme o urânio cru em algo que tenha uma radioatividade alta o suficiente para que seja utilizada dentro de uma usina nuclear. No Brasil, tanto em Angra 1 como em Angra 2, o reator utilizado é o PWR, que é o mais utilizado no mundo em reatores espalhados em todo o planeta. Ali ocorre a fissão e ela é controlada por meio de água pressurizada. E o grande
foco ali é controlar que o vapor dessa água pressurizada não seja quente o suficiente para gerar um superaquecimento e eventualmente um problema. Então qualquer risco que existe em cima de um reator nuclear, ele se dá em cima do calor gerado nessa pressurização do processo de fissão, que acaba podendo gerar eventualmente um acidente se não for muito bem controlado ou se os sistemas de detecção do vapor e da temperatura não estiverem funcionando adequadamente, como foi o caso em Chernobyl em 86. A segunda cidade estratégica que nós vamos abordar hoje é Recife. E por que Recife? Principalmente por conta do Porto Digital. O Porto Digital, ele abriga mais de 300 empresas e ele é extremamente importante, não só para a economia da capital pernambucana, também para o estado de Pernambuco, mas principalmente por ser um foco de inovação e um foco de pesquisas tecnológicas no Brasil, numa área num país onde geralmente isso é focado na região sudeste. Então o Porto Digital ele faz de Recife ser uma cidade única, uma cidade estratégica e uma cidade onde muitas pessoas no mundo que trabalham na área de tecnologia sabem muito bem e conhecem o Porto Digital, mesmo que infelizmente muitos brasileiros não saibam da relevância e da importância que é esse Porto Digital no Recife. Fundado no ano 2000, o Porto Digital ele opera de uma forma chamada Triple Helix, ou hélice tripla, onde ele envolve e coloca na participação e no fomento de inovação e tecnologia instituições privadas, universidades e órgãos públicos para que eles participem de uma forma similar e de uma forma complementar na elaboração e na manutenção de certas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento tecnológico, não só do porto, mas também em outras áreas de interesse nacional, que acaba abordando o interesse nessas três áreas. Então, assim, muitas empresas elas têm interesse no Porto Digital por conta do eixo de iniciativa privada, que acaba gerando inovação e tecnologia para várias empresas que lá estão. Também para universidades que querem fazer pesquisas mais avançadas em várias áreas científicas, o Porto Digital também ajuda muito a fomentar esse tipo de pesquisa por meio dessas parcerias, e também a parte governamental ela se beneficia do Porto Digital por conta desse intercâmbio de informações que ocorre lá dentro nesse projeto, nesse processo chamado hélice tripla ou Triple Helix, que o Porto Digital ele acaba botando em funcionamento. O Polo de Tecnologia da Informação do Porto Digital ele atua em algumas áreas estratégicas. Entre elas estão a área de Tecnologia da Informação e Comunicação, a área de produção de jogos e games e softwares em cima dessa área, que podem melhorar a qualidade de jogos de streaming, entre outros, e também o foco de economia criativa e tecnologias urbanas. Esses são os pontos estratégicos utilizados hoje e que fazem parte do plano do Porto Digital em Recife e que, obviamente, acaba sendo estratégico para todo o país. À medida que o polo se desenvolve, o Polo Digital de Recife ele acaba sendo um exemplo muito grande para outros polos que devem ser desenvolvidos no Brasil. Importante que existe em Brasília o projeto da Cidade Digital, existe também em Porto Alegre o Polo Tecnológico da PUC, do Rio Grande do Sul. Então, quanto mais polos digitais nós desenvolvermos no país, melhor, e Recife, desde o ano 2000, acaba sendo muito importante. E o Polo Digital ele é um sucesso. Empresas como Accenture, Samsung e Microsoft, elas têm escritórios dentro do Polo Digital, mas também muitas startups que surgiram lá, elas acabaram dando muito certo, como por exemplo a Neurotech, a Inloco e a produtora daquele vídeo bem famoso, para quem tem criança pequena vai saber, que é o Mundo Bita, que também foi produzido no Polo Digital de Recife. Brasília, obviamente, é uma cidade muito estratégica, mas não só pelo aspecto político, não só por ser a casa dos três poderes e onde as grandes decisões políticas no Brasil, políticas econômicas, legislativas, elas são tomadas. Mas o que faz Brasília ser uma cidade extremamente estratégica para muitos países no mundo é o aspecto do volume de embaixadas e representações diplomáticas que existe em Brasília. Esse número ele está mais ou menos, acho que 131 embaixadas hoje, mas se você agregar alguns organismos multilaterais que são baseados em Brasília, esse número sobe, chegando a quase 200.
Isso faz com que Brasília seja um polo muito interessante de diplomatas estrangeiros que acabam interagindo muito entre eles. O fato de nós termos, historicamente, um governo e funcionários públicos e parlamentares, etc., que não falam inglês, faz com que muitos desses diplomatas eles acabam consumindo o tempo deles na interação entre eles. Isso faz com que, diplomaticamente, no campo da inteligência, Brasília seja muito importante, porque ali é o lugar onde determinados diplomatas conseguem repassar e coletar informação que seria mais difícil em outros polos que têm uma visibilidade maior, como Londres, como Washington, como Pequim. Brasília é a 13ª cidade no mundo com maior quantidade de embaixadas e de representações diplomáticas. Isso é incrível, principalmente se nós levarmos em consideração que ela está à frente de Viena, de Madrid, sendo a única da América do Sul que está na lista dos top 20. Então, isso faz com que a relação entre esses diplomatas, e muitas vezes ignorando parcialmente o que está acontecendo em Brasília, seja muito intensa, enviando informações de volta para os seus países. Você que nunca esteve em Brasília, e você que já esteve ou mora em Brasília, sabe muito bem. Por exemplo, as embaixadas de Israel e do Irã, elas estão a poucos metros umas da outra. Assim como a embaixada da China e dos Estados Unidos, elas não estão longe uma da outra. E, por exemplo, a embaixada russa e a embaixada americana, elas são divididas apenas por uma pequena rua, quase parede com parede, uma da outra. E numa cidade que não tem tanto entretenimento como outras no Brasil, faz com que o gasto do tempo desses diplomatas geralmente seja interagindo uns com os outros. Então a quantidade de coquetéis diplomáticos que existem toda noite em Brasília é muito alta, e ali é um momento chave onde seus ministérios de relações exteriores instruem diplomatas em Brasília a buscar uma relação melhor com determinados aliados e também com países rivais para a busca de informação nesse ambiente que tem uma visibilidade menor, inclusive da imprensa. A próxima cidade da nossa lista é Manaus, não só por ser a capital do estado do Amazonas, que é o estado que tem a maior quantidade da floresta amazônica, mas Manaus também é muito importante e estratégica por conta do polo industrial de Manaus e da Zona Franca de Manaus. Eles são projetos que visam não só desenvolver a economia local, mas eles acabaram se tornando potências para a atração de empresas estrangeiras que atuam no Brasil, se beneficiando de tudo todos os benefícios que são oferecidos na cidade, desde que você faça parte do projeto da Zona Franca do Polo Industrial em relação a tributos, etc. No caso do Polo Industrial de Manaus, nós temos empresas enormes que são baseadas já lá, como a Nokia, como a Siemens, como a Yamaha, como a Honda. E essas empresas elas acabam vendo Manaus como uma grande oportunidade de entrar no mercado brasileiro e sul-americano, e ao mesmo tempo encontrando menos dificuldades tributárias, que acaba sendo um dos principais impeditivos de atração de empresas para atuar no Brasil e, mais importante, para produzir no Brasil. A Zona Franca de Manaus, que foi estabelecida em 1967, ela tem uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados, e apesar de ser Zona Franca de Manaus, ela não compreende apenas a área de Manaus, mas ela também se amplia um pouco mais dentro do estado do Amazonas e também Rondônia, Acre, Roraima e Amapá, fazendo com que essa área seja muito importante para que acelere a capacidade de produção industrial, principalmente no abastecimento para a região norte e nordeste, e fazendo assim um contraponto ou um complemento com toda a produção industrial que já existe no sudeste brasileiro. Entre os segmentos que mais colaboram para a indústria da Zona Franca de Manaus, para a produção, eletrônicos é o primeiro, e depois nós temos bens de informática, como software, etc. Temos também termoplásticos, materiais metalúrgicos e equipamentos mecânicos e químicos. Então essa é basicamente a principal composição da carteira de segmentos daquilo que é produzido na Zona Franca de Manaus, e sem a existência da Zona Franca de Manaus, muito provavelmente a nossa capacidade industrial seria bem mais baixa do que ela é hoje. Então isso acabou trazendo mais desenvolvimento para a região, apesar, claro, da região ainda estar muito carente de mais desenvolvimento e de mais recursos para que ela possa melhorar em elementos básicos, como saneamento, etc.
Além da Zona Franca e do Polo Industrial de Manaus, o Porto de Manaus ele acaba também sendo extremamente estratégico por ser o maior porto fluvial do mundo. Então isso faz com que o trânsito em Manaus ela acabe sendo estratégico para o Brasil, não só pela nossa capacidade de exportação, mas também nossa capacidade de escoamento do que é produzido lá. E, naturalmente, todo lugar que você tem um porto muito importante, uma produção industrial, uma produção eletrônica, isso também, como eu já falei das outras cidades, isso acaba trazendo interesses na coleta de informações, sejam de indivíduos, de concorrentes das empresas que lá estão, ou também de países que têm interesse em entender um pouco mais sobre como que funciona a produção industrial nessa área, mas também no que é popularmente conhecido como a espionagem industrial, para buscar segredos e recursos na área industrial que possam ajudar a fabricação de elementos de produtos similares sem necessariamente levar em consideração a propriedade intelectual. Então, Manaus ela acaba sendo extremamente estratégica em várias áreas, na área de segurança, na área de transportes, que acaba afetando a área de comércio exterior e comércio doméstico também, na área industrial e na área de inovação e tecnologia, por conta das produções que lá estão, como mencionei, eletrônicos e bens de informática. A próxima cidade na nossa lista é Paranaguá, no estado do Paraná. O segundo maior porto brasileiro, mas é o maior porto graneleiro da América do Sul. E o Porto de Paranaguá é absolutamente essencial para o escoamento da nossa produção, principalmente do Centro-Oeste, mas também do Sul e do Sudeste do país. Então, o Porto de Paranaguá ele acaba trazendo muita atenção doméstica e externa, não só por conta daqueles investidores que observam o fluxo de commodities e de exportação do Brasil, mas também por conta da própria capacidade econômica que o Porto de Paranaguá traz para toda a região. Então o porto ele tem uma importância tão vital que nos últimos anos a China vem fazendo investimentos pesados no porto, inclusive comprando por meio de leilões áreas terminais dentro do porto para que o país possa utilizar esse porto como um dos principais focos de escoamento de produções de grãos e também de alguns minérios no qual eles importam do Brasil para a China. A administração do Porto de Paranaguá ela obedece um modelo chamado landlord, ou seja, as autoridades portuárias elas são responsáveis por toda a administração do porto, independente de você ter terminais que são mais privados dos seus funcionamentos por conta dos leilões que ocorreram nesse porto. A iniciativa privada ela acaba sendo responsável pelas superestruturas, que são os equipamentos, os armazéns, a mão de obra, mas toda a logística que funciona dentro do porto, ela acaba sendo administrada pela autoridade portuária do Porto de Paranaguá. Como eu mencionei, o Porto de Paranaguá ele é o maior porto exportador de grãos do Brasil. Então a importância estratégica é enorme, principalmente pelo fato da exportação desses grãos acabarem sendo o principal produto para a nossa balança comercial. Em termos de containers, é o terceiro maior porto brasileiro, atrás de Santos e de Itajaí. E para que se tenha uma ideia, em 2020 o Porto de Paranaguá bateu recorde em termos de movimentação com 57 milhões de toneladas. Isso foi aproximadamente 8% maior do que no ano anterior. Independente do problema do Covid que já estava ocorrendo no Brasil, parte desse aumento se deu pelo aumento da demanda de muitos desses grãos para a China e também numa melhora na capacidade de escoamento desde o produtor até a chegada no porto. A última cidade da nossa lista no episódio de hoje é Fortaleza. Fortaleza recebeu mais um cabo de fibra óptica, totalizando 16 cabos que já existem de fibra óptica conectando o Brasil à Europa. Isso é muito importante, por razões óbvias, porque isso conecta basicamente a nossa capacidade de internet e de distribuição de dados, fazendo com que Fortaleza seja muito importante, porque, eventualmente, é uma cidade que, se houver algum problema em relação à manutenção desses cabos ali, isso pode acabar gerando um problema grande na capacidade do Brasil de estar conectado e de utilizar o que esses cabos de fibra ótica eles acabam oferecendo ao país. Isso faz de Fortaleza
a cidade no mundo que tem o maior volume de entroncamento de cabos de fibra ótica no planeta. Se isso não é estratégico o suficiente, poucas outras coisas são. Mas o fato de ser esse enorme entroncamento de cabos de fibra ótica faz com que Fortaleza tenha uma importância muito maior do que muita gente no Brasil imagina, e que isso é algo que o governo brasileiro, assim como o governo do estado, deve sempre visar proteger, porque qualquer tipo de prejuízo, de ataques ou de problemas no funcionamento desses cabos, existe ali um impacto imediato para todo o país. A posição geográfica de Fortaleza faz com que seja um lugar ideal para ser um hub de cabos de fibra ótica, e a chegada desse 16º cabo fez com que Fortaleza ultrapassasse Jumeirah, no Emirados Árabes, que as duas cidades estavam empatadas com 15 cabos, como os principais hubs globais, e hoje Fortaleza é o número 1, e isso obviamente vai trazer melhorias na área de velocidade de internet, velocidade de transmissão de dados, que vai afetar para quem joga, streaming, etc., além também de várias outras indústrias que dependem desse tipo de tecnologia para funcionar. Isso acaba trazendo e fazendo um efeito dominó, porque aí muitas empresas de telecomunicações elas estão olhando para Fortaleza como uma cidade importante para ou se basear, abrir outros escritórios e instalações na cidade, ou também para mover a sede das suas empresas para Fortaleza. Então a tendência é que, dado a presença dos cabos e os esforços que podem ser feitos pelo governo estadual e governo municipal, Fortaleza pode sim se tornar a capital brasileira das telecomunicações, dado que a sua presença geográfica, a sua posição geográfica é muito importante. Agora, para que isso aconteça, também precisa que todo o investimento de infraestrutura para que a cidade se torne necessariamente um polo tecnológico na área de telecomunicações precisa ser feito pelo governo estadual e também pelo governo federal. Até o final de 2021, podendo também chegar até metade de 2022, mais 2 novos cabos devem ser instalados em Fortaleza, levando esse número de 16 para 18, e aí isso vai consolidar ainda mais a capital cearense como o maior hub global de cabos de fibra ótica no mundo, e isso vai certamente melhorar muito a capacidade da cidade para que ela se torne esse hub de tecnologia e de telecomunicações que muitos já vislumbram que ela poderá vir a ser. Bom, gente, ficamos por aqui no episódio de hoje. Obviamente, inúmeras outras cidades estratégicas no Brasil ficaram de fora da lista, mas isso não quer dizer que não aparecerão. Esse episódio é o Cidades Estratégicas Parte 2, e nós vamos ter um Cidades Estratégicas Parte 3 logo logo. Fiquem ligados. Muito obrigado a todos, deixem seus comentários e um forte abraço.